Olá pessoal, estamos de volta com nossas aulas do V Certinho e vamos começar hoje com o Estatuto dos Militares, né? Se é a OFF 2015, promete. Vamos lá, sem perda de tempo. Vamos começar no título 1 das generalidades do Estatuto dos Militares, que vai falar no capítulo 1 sobre as disposições preliminares. Vai dizer assim no artigo 1º: o presente Estatuto regula a situação, obrigações e deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Olha só, esse artigo 1º já define para que veio o Estatuto dos Militares, ok? Então, ele regula a situação. Qual que é a situação? Se ele está na ativa ou na inatividade, ok? Ativa ou inatividade. As obrigações, os deveres, né? Os direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Somente dos membros que são o quê? Militares. Eles não são funcionários públicos federais. Militares, não. O nome é militar, ok? Outra designação qualquer não está dizendo sobre militar. Então o nome correto é militar. Frise bem isso. No artigo 2º vai dizer que as Forças Armadas são essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pelo quê? Pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica. E destinam-se ao quê? Destinam-se a defender a pátria. Não vai defender as empresas, não vai defender o cidadão comum, vai defender a pátria. Se você pesquisar um pouquinho sobre o sentido de pátria, é um sentido bem amplo, né? Sobre os cidadãos que exercem o seu direito e deveres como cidadão em relação à União, aos Estados, às federações e ao governo, ok? Então defender a pátria, ao Brasil como um todo. Então vai defender isso, as instituições jurídicas, as instituições legais, né, emanadas aí do poder político que constitui o Brasil, soberano. Tá? Então vai defender isso, esse conjunto aí. Então vai defender a pátria e vai garantir outra coisa. Vai garantir o quê? Vai garantir os poderes constituídos. Onde esses poderes estão constituídos? Na nossa Constituição, a última de 88, né? Então vai garantir o quê? Os poderes constituídos, a lei e a ordem. Não confunda. Não veio para defender a lei e a ordem, não veio para defender os poderes constituídos. Veio para defender a pátria e garantir aquilo que é paralelo, ou seja, que advém da pátria, e garantir os poderes constituídos através da Constituição, né? Constituídos a lei e a ordem. Por que é importante falar sobre lei e ordem? Porque, por exemplo, na nossa Constituição, é o que veio primeiro, né, constituído, por exemplo, ninguém pode ser preso senão em virtude de lei. Olha só, uma coisa puxa a outra. Tem que estar na Constituição, ninguém pode ser preso em virtude de lei. Eu não posso criar uma ordem do nada, né, da minha ordem verbal, eu não posso inventar uma lei aqui do nada sem passar por uma formalidade, de modo que aquela lei exista no mundo real, no mundo legal, jurídico, ok? Então ninguém pode ser preso, senão em virtude de lei anterior que defina o crime que aquela pessoa cometeu para ser preso. É um exemplo que eu estou dando aqui. Então, garantir isso aí, que as pessoas tenham o devido processo legal aos seus direitos. Constituir a lei e a ordem. São instituições nacionais, as Forças Armadas. Elas são o quê? Instituições nacionais, permanentes e regulares. Aquela conversinha de falar, vamos acabar, vamos desmilitarizar, vamos, né, erradicar as Forças Armadas, isso não existe. Então, são instituições nacionais, permanentes e regulares. O seu número ele pode aumentar, seu número de membros ele pode aumentar e diminuir, mas tem que ter uma regularidade, gente entrando e saindo para manter essas forças funcionando. Então, regulares, organizados com base na hierarquia e disciplina. São duas coisas também diferentes. A hierarquia é dada em graus. Quanto maior a hierarquia, maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade, né?
e na disciplina, ou seja, quem está acima respeita quem está abaixo também respeita quem está acima, e isso é um respeito ao posto, não à pessoa. Quando você presta continência, você está prestando continência ao posto, ao grau hierárquico, não à pessoa. Está falando sim, senhor, não, senhor, está falando ao posto, não à pessoa, ok? Organizada com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do presidente da República e dentro dos limites da lei. Claro, ninguém vai obedecer cegamente um ditador ou um presidente da República que ficou louco, por exemplo. Ele tem que fazer tudo, os seus atos têm que estar dentro da lei, ok? O artigo 3º. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Vou repetir de novo. Olha só. O artigo 3º diz o seguinte, que os membros das Forças Armadas, em razão da sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Não tem outro nome, é militar. O parágrafo 1º desse 3º artigo vai dizer que os militares encontram-se em uma das seguintes situações, que nós frisamos aí no início. Quais são as situações que eles podem estar? Na ativa. Quem vai estar na ativa? Os militares de carreira, os incorporados às Forças Armadas, né? Os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados, né? Reincluídos, designados ou mobilizados. E os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva, e em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Então, olha só, os de carreira, claro, são da ativa, ok? Normal. Os incorporados às Forças Armadas. A incorporação se dá, por exemplo, houve agora a incorporação recente de oficiais temporários, né? Eles foram incorporados à Força Aérea Brasileira, são chamados de convocados. Também tem os sargentos temporários, que é SICOM, né? Ou seja, quadros de sargentos convocados, ok? Então vai falar aí, ó, no item 2, incorporados às Forças Armadas, as Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, no caso dos recrutas também, foram incorporados, né? Durante os prazos previstos na legislação que trata de serviço militar ou durante as prorrogações daqueles prazos. Então pode ser prorrogado o reengajamento. 3, o item 3, né? É o inciso 3. Os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados, ok? Então essas são as situações que aquele militar da reserva pode ser considerado ativa, né? Os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Então vai ser aí o que? Vai ser o CREDEMO. O CREDEMO, né? Ou seja, convocados, reincluídos, designados e mobilizados, referente ao da reserva. Reserva, CREDEMO, né? Nós credemos em Deus. Os alunos de órgão de formação de militares da ativas e da reserva e, em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Agora, na inatividade, quem está? Vimos na ativa. Quem vai estar na inatividade? Os da reserva remunerada. O pessoal que estava na ativa alcançou o tempo previsto de serviço, 30 anos, né? Normal, ou antes um pouquinho se tiver tempo adicional. Então, da reserva remunerada. Quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam a remuneração da União. Tem que receber essa remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. Então, esse pessoal que está na reserva remunerada pode ser o quê? Voltar para a ativa quando convocados ou mobilizados. E os reformados, né? O inciso 2 também eu vou falar sobre os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, ou seja, uma das situações da ativa, inclusive da reserva também remunerada, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber a remuneração da União. O inciso 3. Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, executando tarefa por tempo certo,
segundo regulamentação para cada Força Armada. Então, o pessoal TCC também é considerado da inatividade, né? Apesar de eles estarem trabalhando aí, eles estão na inatividade. O parágrafo segundo vai dizer que os militares de carreira são os da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida, ok? Então, os militares de carreira, ok? Pessoal, por exemplo, graduado, entrou na especialista, cumpriu aquele tempo de 5 anos, alcançou os 10 anos, estabilizou e seguiu carreira até os 30 anos, militar de carreira, né? Seria mandado embora mediante algumas situações extremas, mas eles são de carreira se nada ocorrer de errado. Então, os militares de carreira são os da ativa, que no desempenho voluntário, ou seja, ninguém é obrigado a ficar, né? Assim, entre aspas, tem as situações aí, no caso de vocês, o pessoal que vai fazer o EAOF, tem aquela obrigatoriedade no papel, ali teoricamente, de ficar os 5 anos, né? Servir os 5 anos após formado. Então, essa obrigatoriedade aí pode ser revista de alguma maneira jurídica? Pode, mas tem essa obrigatoriedade e quem está fazendo a prova está ciente dessa obrigatoriedade aí. Então, de carreira da ativa que no desempenho voluntário e permanente no serviço militar tem uma vitaliciedade assegurada ou presumida. Então ele vai para a reserva, vai para a reforma e, quiçá, se pagou aquela taxinha lá, né, durante todo esse tempo, quando ele morrer, a pensão fica para a esposa, fica para as filhas, de acordo com o que foi escolhido, né? O artigo 4º, são considerados reserva das Forças Armadas, individualmente e no seu conjunto. Olha só, individualmente, quem é a reserva das Forças Armadas? Os militares da reserva remunerada, individualmente cada um é reserva, né? É reserva da Força Armada. E, letra D, os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para a ativa. O inciso 2 desse artigo 4º vai dizer que no conjunto, ou seja, um conjunto de reserva, são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Uma coisa importante no parágrafo 1º desse artigo vai dizer que a Marinha Mercante, né, o pessoal formado telefone, então a Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades principais das Forças Armadas, por exemplo, empresas que fabricam radares militares, ou empresas que fabricam armamento militares, ou empresas, a Embraer, por exemplo, entendeu? Então, devotadas às finalidades principais das Forças Armadas, denominada atividade de efeito de mobilização e emprego, né? Elas são reservas das Forças Armadas também. O pessoal que trabalha lá são reservas das Forças Armadas, pode ser considerado no conjunto como reserva das Forças Armadas, se precisar. O parágrafo 2º vai dizer que o pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço nas Forças Armadas. Uma coisa bem específica, convocados ou mobilizados para uma determinada tarefa, uma determinada missão, ok? Até aí o artigo 4º, já já nós continuamos.